Que recordar em meio das pruebas? Todos nós outros passamos por lutas, todos passamos por problemas, e quando passamos por lutas, muitas coisas vêm a nossa mente, muitos pensamentos vêm a nossa mente, e em meio desses pensamentos, vêm pensamentos de derrota. Tu vais estar derrotado. Vêm pensamentos de desesperação, pero a palavra que eu quero falar nesta tarde é uma palavra, eu creio, da parte do Senhor, que nos vai a dizer que é que temos que recordar quando passemos por lutas. Quantos podem dizer comigo, glória a Deus? Que recordar em meio das pruebas? A leitura está em Lamentações, agora sim, Egg, por favor. Lamentações capítulo 3, versículo 21, vai estar em pantalla para que você leia. It's also there in English, so you can read. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Que recordar em meio das pruebas? E diz assim a palavra de Deus: esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Vamos a poner outra versão da Bíblia, a versão Palavra de Deus para Todos. É o mesmo significado, pero com palavras diferentes que nos hacen entender melhor o versículo. Diz assim a versão, mesmo versículo, Lamentações 3:21, pero a versão Palavra de Deus para Todos. Diz assim: pero nunca olvidaré algo que para sempre me dará esperança. Quanto dizem glória a Deus? Pero nunca olvidaré algo que sempre me dará esperança. Há coisas em nossas vidas que nós outros nunca podemos olvidar-nos, porque estas coisas nos darão esperança. Quanto dizem glória a Deus? Mesmo versículo, outra versão, a versão Nova Internacional, NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: pero algo mais me viene a la memória, lo qual me llena de esperança. Glória a Deus. O livro de Lamentações foi escrito por el profeta Jeremias. O profeta Jeremias viveu em um momento difícil do povo de Israel. ¿Sabe por quê? Porque Jeremias, em seu tempo, o povo de Israel se havia alejado de Deus. O povo de Israel estava lejos de Deus. Jeremias profetizava, pero parecia que sua profecia não estava dando efeito, porque a gente seguia alejando-se de Deus. E o pior de esto é que agora haviam consequências de que o povo seria destruído, o povo seria levado para outro país por causa que se havia alejado de Deus. Sin embargo, Jeremias, com toda essa situação, se agarrava da esperança em Deus para tempos melhores. Jeremias predicava, a gente não le escuchava. Jeremias dizia: ustedes têm que volver a los caminos de Deus, e a gente hacía que não escuchava. Pero Jeremias não perdia a esperança de que a coisa ia cambiar para melhor. Mire, o ponto culminante teológico e espiritual do livro de Lamentações está nesse capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 27. Se você depois vai ler Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 27, você vai ver que vários versículos têm o tema de esperar. Diga comigo, esperar. Vários versículos falam sobre esperar. E esperar tem que ver com esperança. Esperar tem que ver com esperança. E déjame dizer algo para você. A esperança é algo essencial que devemos ter em momentos difíceis. Em momentos difíceis, a vezes lhe vai faltar o dinheiro. Em momentos difíceis, a vezes lhe vai faltar os amigos. Em momentos difíceis, vai faltar alguém que te pueda ajudar. Pero eu te quero dizer algo: em los momentos difíceis, não pode faltar a esperança em Deus. Quanto dizem glória a Deus? Em momentos de pruebas, necessitamos ter esperança. Diga comigo, esperança. Há um dicho que diz que a esperança é lá. Isso. Como diz, a esperança é a última que se perde.
Em português, em Brasil, decimos que a esperança é a última que muere. Em Brasil, decimos assim, o mesmo significado. Pero interessante que há um versículo na Bíblia, eu quero que você ponga aí, 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Aí não diz que a esperança é a última que se muere, ou a última que se pierde. Pero mire o que diz a Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: e agora permanecem, diga comigo, permanecem. O que quer dizer permanece? É que não se vá, que não se desaparece. E agora permanecem, três coisas permanecem. Número 1, que permanece número 1? Número 2 e número 3, el amor. Estes três, e diz a Bíblia, pero el maior de ellos es el amor. La gente no mundo diz, la esperança é a última que se pierde, la esperança é a última que se muere, pero mira, cuidado com os dichos del mundo, amém? Às vezes não são malos, pero não estão de acordo com a palavra de Deus. Eu prefiro agarrar-me de la palavra de Deus. Que diz a palavra de Deus? E agora permanecem la fé, la esperança e el amor. Estas três coisas devem permanecer em nossas vidas: la fé, la esperança e el amor. Para um cristiano, la esperança não se perde. Para um cristiano, a esperança não se muere. Pero para um cristiano, a esperança permanece. Quantos podem dizer glória a Deus e aleluia? Esta é uma palavra para alguém que necessita agarrar-se de la esperança em Deus. Escute isto: quando passemos por momentos difíceis, temos que recordar, diga comigo, recordar algo que nos traiga esperança. Quando passemos por momentos difíceis, devemos recordar de coisas que nos vão dar a esperança, que nos vão dizer, a coisa pode estar difícil nesse momento, pero a coisa vai melhorar porque Deus está contigo. No momento difícil, tens que agarrar-se da esperança, porque a esperança nos vai ajudar a seguir adelante. Sem a esperança, o futuro é oscuro. Imagine-se uma pessoa sem esperança. A pessoa agarra uma enfermidade e não tem esperança. Então, a pessoa já pensa, já estou morto. Não é morto todavia, mas já estou morto. Porque esta pessoa não tem esperança. Sem esperança, o futuro é oscuro. Sem esperança, não há ânimo para seguir adelante. Você quer ver uma pessoa desanimada? É uma pessoa que não tem esperança. Para quê? Para que vou estar animado se eu não tenho esperança? Se meu futuro é incerto, se meu futuro é oscuro. Pero para uma pessoa que tem esperança, esta pessoa é animada quando dizem glória a Deus. Todo parece estar difícil. Mira para um lado, a coisa está feia. Mira para o outro, está difícil. Para todos os lados está difícil. Pero esta pessoa está animada. Que passa contigo? Porque estás animado quando todo está difícil, não há esperança para ti. Ele disse: eu estou animado porque tenho esperança em Jesus Cristo. Eu estou animado porque não importa o que passe com as leis, com o governo, com as pessoas, com meus amigos, com minhas finanças, minha esperança está em Deus. E isto é simplesmente uma tormenta e vai passar, e novos tempos vendrão para a minha vida. Eu quero declarar para a tua vida nesse momento, você que está passando por um momento difícil em tua vida, novos momentos, novos tempos vendrão para a tua vida, melhores momentos vendrão para a tua vida. Quanto dizem glória a Deus? Quanto recebe esta palavra, dê um aplauso forte a nosso Deus. Sem esperança, não há ânimo para seguir. Lo que recordamos em meio das provas vai ser algo que vai influenciar o resultado de lo que estamos passando. Uma pessoa com esperança, o resultado será um resultado bueno, as coisas cambiarão e a pessoa caminhará em vitória. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa que já está derrotada, já só não ha recebido a derrota, mas já está derrotada porque já não tem esperança. Pero nesta tarde, nós outros vamos a recordar algo que nos traz esperança. Quanto dizem glória a Deus? E a pergunta é: que entonces tenho que recordar quando passe por pruebas?
Você vai aprender nesta tarde 4 coisas que você tem que recordar quando você passe por momentos difíceis. Quantos querem saber? Diga glória a Deus. Não, pero eu só vou dizer se você quer saber. Se você quer saber, diga glória a Deus. A primeira coisa que devemos recordar em meio das pruebas, devemos recordar que pertenecemos a Deus. We belong to God. A primeira coisa que devemos recordar em meio das pruebas é isto: devemos recordar que pertenecemos a Deus. Eu quero ler com você Job, capítulo 1, versículo 8. Quantos han leído o livro de Job aqui? Levante sua mão, por favor. Isto. Como começa o livro de Job? O livro de Job começa praticamente com uma conversa entre Deus e o diabo. A Bíblia diz que o diabo vino apresentar-se delante de Deus e Deus disse para o diabo: Diablo, observaste a mi servo Job? E aí está no versículo 8, mira o que diz a Bíblia. E Jeová dijo a Satanás: não has considerado a mi servo Job, que não há outro como ele na terra, varão perfeito e recto, temeroso de Deus e apartado del mal. Lo que me chama a atenção é que Job iba a passar por la maior prueba de sua vida. Job estava para começar um momento muito difícil de sua vida. Pero antes de isso, há uma conversa entre Deus e o diabo. E Deus habla com o diabo e diz: Diablo, has observado mi servo Job? E lo que eu quero que você ponga atenção nisto. Escute atenção nisto, ponga atenção. Mi servo Job. Deus está falando: mira, Job pode ser que ele seja com suas qualidades e com seus defeitos, pero diabo, eu quero que tu sepas de algo. Job é mi servo. Job pertenece a mim. Job tem uma marca em sua vida que diz: ele pertenece a mim. E eu quero recordar-te a você nesta tarde que você pertenece a Deus. Eu quero recordar nesta tarde, não importa o que você esteja passando em sua vida, não importa o que venga a tu mente, nunca olvídate que tu perteneces a Deus. A quem tu perteneces? Diga comigo: eu pertenço a Deus. Nunca te olvides de esto. Pode ser que esteja acontecendo o que esteja acontecendo em tu vida, as lutas, os problemas, a vezes as pessoas que te tratam mal, te tratam com desprezo, não importa porque não são eles, tu não pertences a eles, tu pertences a Deus. A primeira coisa que devemos recordar em nossas lutas, em nossas pruebas, e isso nos vai dar esperança, é recordar isso: eu pertenço a Deus. I belong to God. Eu pertenço a Deus. Eu puedo, não importa como eu me sienta, pero eu me recuerdo em meio destas lutas, eu escorro a recordar-me, eu pertenço a Deus. Deus está no céu, está mirando para você e diz: este é meu servo William, este é meu servo José, esta é minha serva Betânia, esta é minha serva. Aí vai descer o nome de você, e Deus disse: tu eres mi servo. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Jesús dijo: ustedes son mis ovejas y ustedes están en mis manos y de mis manos nadie los arrebatará. Nadie va a quitar ustedes de mis manos. ¿Sabe? Quem conhece algo de ganaderia, de los ganados, você sabe que os ganados têm uma marca. Aí em Brasília era muito comum. As pessoas que trabalham com ganado, eles calientam um hierro en el fuego, esse hierro queda fuerte e eles fazem assim en la vaca, nos bois. E aí queda as marcas dizendo: este ganado pertenece a Nelson, como se apelido você, irmão Nelson? Valdez. Então está uma N e uma V. Quem vê este ganado, esta vaca, este bezerro, vai dizer: este bezerro pertence a NV, não é Nevada, não é Nevada, não, é Nelson Valdez. Sabe, nós outros não somos vacas, não somos bezerros, não estou falando que você é isto,
Pero eu quero dizer algo, nós outros temos uma marca em nossas vidas, e esta marca diz, pertenezco a Deus. Não importa por lo que eu passe em minha vida, eu tenho um dueño, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que não me deixa solo, eu pertenezco a Deus. Quantos podem dar um aplauso forte a nosso Deus? Nesta tarde, eu quero que você se recuerde, em meio das pruebas, recuerda que perteneces a Deus. A segunda coisa que nós devemos recordar em meio das pruebas, qual é a primeira? Recordar que quê? Pertenecemos a Deus. A primeira coisa que você está passando por uma prova, recuérdate que você pertenece a quem? A Deus. Número 2, a segunda coisa que deves recordar em meio de las pruebas, recuérdate que tienes la protección de Deus. Recuérdate que tienes la protección de Deus. A segunda coisa que devemos recordar em meio da prova é recordar que temos a proteção de Deus. Mira o que diz Job, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Aí vai estar em pantalla para que você veja. Aí está Job, capítulo 1, versículo 9 e 10. Sigue a conversa entre o diabo e Deus, entre Deus e o diabo. E diz assim: respondendo Satanás a Jeová, dijo: acaso teme Job a Deus de balde? Mira o versículo 10. O diabo está falando com Deus e disse assim: não le has cercado alrededor a ele e a sua casa e a todo lo que tiene? Al trabalho de sus manos ha dado bendição, portanto sus bienes han aumentado sobremaneira. Mire a primeira parte do versículo 10, o diabo pergunta a Deus: não le has cercado alrededor a ele e a sua casa? Sabe de uma coisa, irmãos? Sabe o que habla isso? O diabo reconhece que somos protegidos por Deus. O diabo reconhece que somos protegidos por Deus. O diabo chega com Deus e diz: Deus, eu vejo que há uma cerca ao redor da vida de Job e de sua família. E eu quero que você reconozca nesta tarde, quando você passe por momentos difíceis, recuérdate que você tem a proteção de Deus. Se você lê o livro de Job, Satanás pudo tocar em la família de Job, em la saúde de Job, em los bienes materiais de Job. Pero sabe por que Satanás tocou? Porque Deus permitiu. E foi por um tempo determinado. Pero eu quero dizer para você, nós outros somos cercados por Deus. Passe por onde você passe, a presença de Deus está cercando tu vida. Tu e tu casa estão cercados com a proteção de Deus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Recuerde, onde quer que esteja tu filho agora nesse momento, Deus ha cercado a ele também, porque tu perteneces a Deus. Aonde está tu papai e tu mamãe nesse momento? A proteção de Deus está sobre a vida de eles. Minha mamãe me chama esta manhã, estava um pouquinho nerviosa, porque ayer em la manhã estava chovendo muito forte, allá de onde nós somos em Brasília, no norte de Brasil. E há umas chuvas bem fortes allá, e no meio da chuva, minha mamãe escuta um ruído forte, um ruído bem forte na casa. Ela pensava que era a casa do vecino, mas não era a casa do vecino, era na casa onde eles vivem. Meu irmão vive ao ladito da casa, pegado à mesma casa, vive meu irmão e sua esposa em uma casa aí. E meu irmão pergunta a minha mamãe: está tudo bem aí? Ela disse: está tudo bem acá. Escutei um ruído muito forte. E meu irmão disse: foi aqui em nossa casa. Se caiu, sabe o que passou? Vino um vento muito forte, levantou uma parte do teto da casa do vizinho, e esse teto pegou ao teto da casa de meus padres, abriu um hueco no teto da casa de meus padres, e entrou água, entrou muita lluvia, pero sabe o que passa? Nenhum de eles foram danados fisicamente. ¿Sabe o que é isto? É a proteção de Deus sobre nossa casa. A Bíblia diz no Salmo 91: 1000 cairão a tu lado e 10.000 a tu diestra, mas a ti, diga comigo, não chegará. Diga comigo, não chegará. Não chegará a tu casa el mal, porque tu estás cercado por Deus. Então, no momento da prova, recuerda-te disso. Eu estou passando por lo que eu estou passando, mas eu vou recordar duas coisas. Número 1, eu pertenço a
Dios. Número 2, eu tenho a proteção de Deus. Nunca recuerda, nunca olvídate de isso. Tu tienes a proteção de Deus. Número 3, a terceira coisa que tu não podes olvidar-te e que tienes que recordar-te em meio de la prueba é que recuérdate que tienes a bendição de Deus. Diga comigo, a bendição de Deus. Diga, eu tenho a bendição de Deus. Job capítulo 1, versículo 10, mira o que disse, o mesmo versículo que acabamos de ler, disse assim Satanás falando: não le has cercado a ele, alrededor a ele e a sua casa, e a todo lo que tiene, al trabalho de sus manos, has dado o quê? Diga comigo, bendição, bendição. Al trabalho de sus manos has dado bendição, portanto sus bienes han aumentado sobre a terra. Satanás reconhece que Deus ha bendecido nossas vidas. Às vezes, hermanos, você sabia que o diabo tem fé? A Bíblia diz que o diabo tem fé e estremece, diz a palavra de Deus. E às vezes, o diabo, ele sabe que somos bendecidos, mas nós outros, às vezes, nos olvidamos que temos a bendição de Deus em nossas vidas. Pero eu venho nesta tarde, em nome de Jesus, para recordar a você que está passando por momentos difíceis, por lutas. Você disse, pastor, eu não me sinto bendecido para nada. E eu te digo, em nome de Jesucristo, não se trata de como você se sente, se trata de lo que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus te ha dado bendição. Quantos lo creem? Dê um aplauso forte a nosso Deus e diga, glória a Deus e aleluia. Quando passes por momentos difíceis, recuérdate que tienes a bendição de Deus. Não se trata de como você se siente, não se trata de que todo esteja bem. Às vezes não vamos aparecer bendecidos, mas a Bíblia não diz que parecemos bendecidos, a Bíblia diz que somos bendecidos. Então, meu irmão, em momento de las pruebas, recuérdate, número 1, que pertenecemos a Deus. Número 2, que temos a proteção de Deus. Número 3, que temos a bendição de Deus. Número 4 e último, en el momento de las pruebas, recuerda que tienes a presença de Deus. Mire, se a proteção de Deus é buena, e se a bendição de Deus é buena, agora a presença de Deus é melhor todavia. Mire lo que dice a Bíblia em Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passes por las águas, eu estarei contigo. Está falando Deus acá com nós outros. Quando passes por las águas, eu estarei contigo. E se por los ríos, não te negarão. Quando passes por el fuego, não te queimarás, ni la llama arderá em ti. Ponga atenção no princípio desse versículo. Quando passes por las águas, que disse Deus para nós outros, eu estarei contigo. Diga, eu estarei contigo. Deus estará comigo quando eu passe por las águas. Que quer dizer águas? Pruebas, lutas. Isso quer dizer las águas. Deus disse, mira, quando tu passes por las lutas, eu estarei contigo. Sabe, em la prueba, a vezes se vão nossos amigos. En la prueba se pueden ir nuestros recursos. En la prueba se pueden ir las demás cosas o las demás personas, pero hay alguien que no se va cuando pasamos las pruebas, y ese alguien es Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. Qué bonito es esto. Sabe que é uma pessoa que está quebrantada de coração, é uma pessoa que está triste, que se sente despreciada, que se sente derrada, que se sente mal, que se sente em pruebas e em lutas, e nesse momento é natural que uno se sienta solo, pero a Bíblia diz que Deus está cercano. God is close to those who are crying. Deus está cercano de los quebrantados de coração. E eu quero dizer para você, a tormenta se vai passar, a lluvia vai passar. Vivimos em uma terra que há muitas lluvias, às vezes dar lluvias na hora do serviço,
Media hora para começar o serviço, começo na lluvia. Pero eu não me preocupo, que às vezes a lluvia vem e se vai rápido. 10 minutos depois, se terminou a lluvia, está rico, está bonito o tempo. Em nossas vidas, às vezes é assim também. O tempo se cierra. Vêm as lluvias, vêm os vientos. Pero sabe o que passa? Os vientos passam. As lluvias passam. E sabe quem permanece? A presença de Deus permanece contigo. Todo passará. E quando todo passe, a presença de Deus permanecerá. A presença de Deus está contigo nas pruebas para fortalecer-te. Eu quero recordar-te nesta tarde que o Senhor está contigo em la luta que estás passando. Deus não diz assim: vete a la luta aí e boa suerte, good luck. Não. A Bíblia diz: quando passes por las águas, eu estarei contigo. Quando passes por las lutas, eu passarei contigo. Quando tenhas que ir a uma cirurgia delicada, eu estarei neste quarto de cirurgia. Eu estarei contigo. Eu estarei dando sabedoria para esses doutores. Quando passe por las lutas de imigração, eu vou estar contigo. Eu não te deixo só. E eu quero recordar-te nesta tarde, no momento da prueba, recuerde, Deus está contigo. A presença de Deus estará contigo durante a tormenta, para dar-te esperança. Diga comigo, esperança. E a presença de Deus estará contigo depois da tormenta. Sabe para quê? Para dar-te alegria e que celebres tu vitória. Quantos querem alegrar-se depois que passe a tormenta? Diga glória a Deus. Sabe, recuerda que estas tormentas vão passar. E da mesma forma que há tempo para chorar, a mesma Bíblia diz que há tempo para reír. Há tempo de lutar, pero há tempo de celebrar. E eu declaro em tu vida, em nome de Jesus, tu luta vai passar, vai chegar tu vitória e você se vai alegrar, amém? Não te olvides de vir à igreja, gozar-te acá e contar a bendição para nós, pastor. Deus me deu a vitória. Quantos creem que será assim? Levante-se, por favor, e dê um aplauso forte a nosso Deus e diga comigo, glória a Deus. Diga aleluia. Para terminar, em meio das pruebas, quero pedir que Raul passe ao piano, por favor, Raul, tocar um pouquinho o piano. Raul é o primo de Elisângela e toca muito bem o piano. Eu vou estar orando por los hermanos. Eu quisera pedir que Raul, por favor, passara e tocara um pouquinho o piano. Pode passar aqui, Raul. Glória a Deus. Eu quero terminar com isso, irmãos. Em meio das pruebas, recuérdate que você vai ter que ter esperança. Mire, pierda as forças, pero não perda a esperança. Pierda os amigos, pero não perda a esperança. Em meio da prueba, vais a ter que ter esperança. E em meio das pruebas, recuérdate 4 coisas. ¿Se recuerdan as 4 coisas? Número 1, recuerda que perteneces a Deus. Número 2, en el momento de la prueba, recuerda que tienes que tienes que, mais alto que tienes, protección de Dios. Número 3, en el momento de las pruebas, recuerda que tienes la bendición de Dios. Y número 4, y eso es lo más hermoso de todo, en el medio de las pruebas, recuerda que tienes la presencia de Dios. Es común e natural de ser humano, em momento de las pruebas, se olvida de las promessas de Deus, se olvida de los versículos, se va a los versículos de la mente de uno, pero glória a Deus que você venha à igreja, porque aqui na igreja Deus te recuerda que Ele todavia está contigo, e aqui na igreja Deus te recuerda que Ele te permitiu passar por la prueba, pero Ele entrou contigo na prueba, tu não estás solo, em la prueba tu tens a presença de Deus. Quantos se alegram com isso? Diga glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Passando adelante, por favor. Eu quero orar que Deus toque tu mente e quite todo o pensamento de derrota de tua vida. Vamos, passe adelante, por favor. Eu quero orar por você. Come forward. I want to pray for you. Eu quero orar para que Deus guarde tu mente em meio das pruebas. Vais escuchar 2 vozes. Havia um programa de televisão que
Deus estava aqui no oído direito da pessoa, e no outro oído estava o diablito aqui. E Deus falava as coisas buenas, as coisas corretas, mas o diablito falava coisas terríveis. Era um programa de televisão, não era a verdade. Pero em verdade, quando passamos por lutas, há duas classes de vozes que vêm à nossa mente. Uma voz é a voz do diabo. O diabo, como le gusta aprovechar-se de los momentos difíceis. O que foi que passou com Job? Job, quando passou por todas as lutas, o diabo usou sua esposa. Job, todavia mantienes tu integridade? Te vou dar um conselho, Job. Não era a mulher em si que estava falando, era o diabo através de ela. Sabe o que foi? Ela disse: maldice a tu Deus e muere. Ou seja, para quê? Pero eu creio que ao mesmo tempo vem a voz de Deus com Job, dizendo: Job, recuerde, tu eres mío e eu estou contigo. E Job lhe disse: eu não vou amaldicer a meu Deus. Eu não vou amaldicer a meu Deus. E Job não maldijo a Deus em todas as lutas que passou. Em la prueba que passamos, o diabo vai querer aproveitar-se para meter sua basura em tus ouvidos, para dizer: tu não sirves para nada, nadie te quiere, não há futuro para ti, não há esperança para ti. Pero em nome de Jesucristo está repreendida toda sugerência del diabo nesta tarde em tu mente. Em nome de Jesucristo está cancelada toda palavra de derrota em tu mente, em nome de Jesucristo. Toda palavra del diabo que te ha dicho que não está de acordo com a palavra de Deus é cancelada em nome de Jesucristo. E eu te recuerdo agora lo que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que pertenecemos a Deus. Tu perteneces a Deus. Passe lo que passe, tu tens o sello de Deus em tu vida. Vai aonde vayas, tu tens o sello de Deus em tu vida. Tienes la protección de Dios, tienes la bendición de Dios, y lo más importante de todo, tienes la presencia de Dios. Quando entre por las águas, Ele vai entrar contigo. Quando passes por los ríos não te vão a sumergir. Quando passe por el fuego, não te vais a queimar. Assim como aqueles 3 muchachos. No livro de Daniel, eles entraram em um horno de fogo, pero disse a Bíblia que nem sequer seu cabelo se queimou. E quando foram a mirar aí adentro, não havia 3, haviam 4, e caminhava com eles aí dentro do fogo. Sabe quem é esse 4? Esse quarto é Jesus Cristo que entra contigo no fogo. Qual foi o fogo que entraste? Qual foi a prova que tu estás passando? Mira, há algo caminhando contigo. E nesta prova, Jesus toma de tu mão e diz: não te preocupes, eu estou contigo. Vamos passar por isto. Não te vas a queimar. Lo único que se vai queimar na prova, lo único que se queimou foram as cuerdas, os que atavam a eles. O que quer dizer isso? Lo único que se vai queimar em tu vida são as coisas que não servem para nada. Isso se vai queimar. Pero lo demás vais estar bem. Diga comigo: vou estar bem, porque Deus está comigo. Cerre tus olhos, por favor, eu quero orar por ti. Senhor querido, nesta tarde oramos por cada pessoa que está aqui, Senhor. Cada pessoa que está escutando ali na internet, Senhor. Oramos, Senhor querido, e recordamos a estas pessoas, a estes servos tuyos, que eles pertencem a ti, que eles não estão solos, que não estão abandonados, que não estão desechados, que não estão rechazados, mas eles estão acompanhados por tu presença, Senhor. Tu estás com eles, Senhor. Eles pertenecem a ti. Eles têm tu proteção. Eles têm tu bendição. E em nome de Jesucristo, cancelamos toda palavra que o diabo ha hablado na mente de eles. Possivelmente não foram palavras audíveis, pero foram palavras que vieram a seus corações, traindo sentimento de derrota. Em nome de Jesucristo, cancelamos
todo pensamento de derrota, cancelamos toda palavra de derrota, em nome de Jesus Cristo. Cancelamos toda palavra de desesperação que diz: não há salida, não há solução, não há maneira para isto, pero em nome de Jesus Cristo, hablamos a palavra de Deus para a vida de mi hermano, hablamos a palavra de Deus para a vida de minha irmã, que Deus está contigo, e vais a passar por esta prueba, e vais a passar bem, e vais a estar bem, vais a cruzar este rio, porque Deus está contigo, e quando cruzes o rio, todo estará melhor para a glória do nome de Jesus. Senhor, assim como Tu estuviste comigo, Senhor, em nos momentos mais difíceis de minha vida, Senhor, Tu estás com eles também, Senhor. Padre, há pessoas que quizás estão passando por momentos muito difíceis em sua vida, que lhe trai preocupação, que lhe trai insegurança, pero em nome de Jesus Cristo, Senhor, esta pessoa vai passar por esta luta e vai passar vitoriosa, porque Tu estás com eles. Em nome de Jesus, hablamos palavra de bendição, hablamos palavra de vitória, hablamos a palavra de Deus. Jeová és tu pastor e nada te faltará. Hablamos a palavra de Deus: todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Hablamos a palavra de Deus que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hablamos a palavra de Deus que diz: cree no Senhor Jesucristo e serás salvo tu e toda tu casa. Não importa lo que ves hoje, não importa como está a coisa hoje, em nome de Jesucristo, por la fé, contempla, vê a vitória que Deus te vai dar em nome de Jesucristo. Declaramos palavra de Deus, palavra de vitória sobre a vida de mis hermanos, Senhor, e que esta semana, em nome de Jesucristo, as coisas começarão a cambiar, habrão cambios visíveis nessa situação. Não há coração que tu não puedas tocar, não há situação que tu não puedas mover, não há leis que tu não puedas cambiar para favorecer a tu pueblo, Senhor. Bendice, Senhor, a cada servo tuyo, que nesta tarde, en el altar de Deus, onde eles estão, que recebam a vitória do Senhor, para a glória de Deus. Te lo pedimos e te lo agradecemos, em nome de Jesus. E quantos lo creem, dê um aplauso forte a Jesus Cristo e diga comigo: amém.